Olá, gente, boa noite. Quero compartilhar hoje com vocês, falar um pouquinho do assunto sobre os efeitos do jejum e quais são os benefícios de fazer jejum, né, em relação a qualquer outro tipo de dieta. Boa noite, tudo bem? Deixa eu colocar aqui também. Se você tem qualquer dúvida sobre suplementação, sobre os itens que você necessita, que você pode necessitar, que você pode começar a utilizar, digite suplementação para você ter acesso ao nosso e-book. O valor é super simbólico e vale muito a pena para vocês entenderem a importância desse balanço nutricional. A gente fala muito de jejum, boa noite, gente. A gente fala muito de jejum, mas a importância da alimentação, porque a gente varia entre o estado alimentado e o estado não alimentado. E quando a gente fala em estado alimentado, a gente está falando de não só de calorias, aquela coisa de ir lá, encher a barriga, comer muito. Boa noite, tudo bem? A gente está falando de itens que compõem aí as nossas necessidades nutricionais. E o que a gente precisa? De muitas vitaminas, de muitos minerais, macronutrientes, proteínas, gorduras boas, então é muito importante. Uma coisa de antes de começar a falar para vocês sobre a questão do jejum, uns fatores, hoje eu fiz esse post, achei muito interessante para as mulheres. Pessoal, eu falo por experiência própria, tá? Eu tô nos 40 a mais e há algum tempo, mais ou menos 1 ano, 2 anos, eu comecei a ter muitos sintomas. Muito cansaço, muita fadiga, muita irritabilidade, meu ciclo menstrual começou a ficar muito confuso, eu sentia assim muitos calores, de repente muito frio, oscilação de humor constante, e foi assim mais ou menos após um período que eu passei por um grande estresse, algumas dificuldades, e que o meu corpo ficou todo desregulado. Mesmo eu praticando jejum, mesmo eu suplementando, fazendo uma alimentação, né, não perfeita, mas claro que a gente tem nossas escapadas, sempre compartilho isso com vocês, mas mesmo fazendo algumas coisas muito bem feitas, eu comecei a ter esses sintomas. Eu vou compartilhar aqui que praticamente isso aqui me resumiu, por isso que eu falo muito da importância da suplementação para nós mulheres, gente. O fato de questão de nutrientes é muito, muito, muito importante, e todo essa bagunça nutricional, hormonal, a gente tem muitos prejuízos. Ansiedade, irritabilidade, tristeza, depressão, aquela coisa daquele humor sempre baixo, né? Aquela falta assim de motivação para o dia a dia. Insônia e sono leve, isso foi uma das coisas que me pegou, porque eu sempre dormi muito bem, eu sempre era aquela pessoa que dormia e só acordava no outro dia. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre suplementação, pode digitar de suplementação, tem bastante gente entrando aqui. Fadiga e falta de motivação, esse ponto me pegou muito. Secura vaginal e redução da libido. Esses foram os pontos que eu mais senti dificuldade. E um outro fator aqui, sobre a questão da alimentação e esse ajuste hormonal, a gente vai falar um pouco sobre o jejum, mas eu quero frisar que é muito importante a gente fazer jejum, mas incluir esses nutrientes importantes na nossa dieta, na nossa alimentação e na nossa suplementação, porque nós precisamos desse equilíbrio. Quando a gente fala de dieta balanceada, não é balanceada em comer carboidrato, gordura, assim, em contar calorias. É balanceado no fator de que precisamos de vários nutrientes. Então, é um balanço nutricional. Não é um balanço de alimentos, enfim, aquela coisa calórica, e sim de nutrientes. Então, a importância do balanço nutricional é isso, sobre micronutrientes. Então, assim, gorduras saudáveis, abacate, azeite, óleo de coco. Quem é que é mulher e se identifica com o que eu estou falando, esses sintomas que eu acabei de citar? Então, provavelmente, né, uma das coisas que a mulher, quando começa a ter esses sintomas também, quando a gente vai pedir os exames, é isso. Baixa de vitamina B12, zinco, magnésio, vitamina B6, vitamina C. Esses são dos principais aí micronutrientes. Então, por isso que eu falo pra vocês sempre, a gente recebe pessoas, a gente atende pessoas, e que, infelizmente, as mulheres, quando começam com esses sintomas,
de depressão, de cansaço, desequilíbrio hormonal, gordura abdominal, aquela gordurinha mais resistente no abdômen. Tem mulheres assim que nunca tiveram aquela predominância ali daquela gordura mais abdominal e de repente começa aquela gordurinha insistente. Aí a pessoa faz jejum e não consegue ver tantos resultados assim, né? Começa a perceber que é muito devagar os resultados. Então, provavelmente tem todo esse desbalanço hormonal e nutricional. Então, a nossa parte, sempre através das consultas, através das nossas sugestões e orientações, é sempre o equilíbrio nutricional, que envolve suplementação, alimentação, né, jejum intermitente e todas as estratégias, né, da prática aí de uma boa alimentação para o equilíbrio nessa parte nutricional. E aí, juntamente aí com o seu médico, eu uso o Lugol, eu uso e acho fantástico, já faz um tempo já. Logo que eu comecei a ter esses sintomas, comecei a estudar muito sobre isso, porque, gente, era muito... Eu percebi assim, que durante a noite, quem aqui se identifica? De repente, aquela onda de calor. Aí você vai lá e se descobre. Aí, de repente, liga o ar-condicionado, vem aquele frio. Aí você fica a noite inteira nessa dinâmica, né? Então, isso foi um dos fatores que mais começou a me incomodar. Um tipo de insônia, um incômodo muito, muito constante. Então, eu percebi que eu imaginei, já comecei a perceber que tinha muito desajuste hormonal. Principalmente porque o meu fluxo sempre foi muito intenso. Então, acredito que eu tenha tido aquele indício de predominância estrogênica. E aí essa dificuldade aí, muito fluxo, muita TPM, muito, assim, aquela loucura. Eu achava que a TPM era um fator difícil para as mulheres, mas quando a gente chega aí nesse período de climatério, pré-menopausa, enfim, muito difícil. Então, é muito importante. Quando a gente fala aqui para vocês sobre a questão de alimentação, saúde, jejum, realmente isso aqui é para aquelas pessoas que realmente querem mais, né? Porque é um pouco até cansativo as pessoas acreditarem que elas vão lá tomar um remédio, porque eu vejo muito isso. A mulher chega lá no médico e ela tá super com esses sintomas. Cansada, sem libido, sem vontade de fazer muitas coisas. Ah, não, vou te passar um remédio para você emagrecer, porque a gente sabe que a questão do ajuste metabólico é fundamental para equilibrar os hormônios. Com excesso de peso, com excesso de gordura, você fica mais inflamado e você dificilmente vai ter um ajuste metabólico, né? E aí os hormônios ficam essa bagunça. Então, claro que o primeiro passo sempre é emagrecer. Mas o que acontece? Você chega no médico, no meu caso também, jejum, dieta carnívora, e o Lugol foi essencial para mim, cereja do bolo. Dia após dia, me sentindo cada vez melhor. E é isso. Então, assim, você vai no médico, aí ele te passa remédio para emagrecer, antidepressivo, não pede um exame nutricional. Então, assim, você fica sem o combustível que faz o seu corpo funcionar de forma consistente. Você começa a trabalhar somente os sintomas, né? Às vezes até tem algum ajuste hormonal, mas também não é tão comum. A pessoa vai lá, só que não cuida da alimentação, né? Toma medicação, aí tem alguns efeitos colaterais. Alguns efeitos colaterais, principalmente, que reduzem o processo absortivo. Pessoal, tudo que reduz o nosso sistema absortivo nos prejudica muito. E para a mulher, esse prejuízo, gente, é muito maior. Eu estava falando hoje, postei aquela notícia mais polêmica sobre a moça. Falei, na notícia era menina, mas era uma moça de 19 anos que faleceu, né? Só que foi uma complicação que ela teve porque não conseguiu seguir a dieta. Após 5 dias lá, acho que ela ingeriu bolacha recheada com iogurte, algo que não era minimamente permitido, né, durante esse período. Para quem não sabe, a cirurgia bariátrica, estava com uma alergia que não melhorava com nada. Comecei a fazer jejum de 20 horas, a alergia sumiu. Que maravilha! Então a moça, vocês sabem que quando faz toda essa cirurgia, são feitos vários pontos, né? Fica muito sensível, o tecido do estômago é um tecido muito sensível, então a quantidade até de líquido, de água é muito controlada. Eu já vi casos tem casos de falecimento até da pessoa ingerir suco em muita quantidade, porque aquela sutura se rompe, todo o alimento vai
digamos, tem um vazamento aí para os órgãos e causa sepse, né? Que é uma inflamação aí, um problema muito grave. E a gente tem que pensar assim, que para mudarmos, para conquistarmos esse equilíbrio, precisa-se de constância, mudança de hábitos, conscientização do que eu faço, do que eu não faço. Então esse controle mental e voluntário do que você come, da hora que você come, quando você come, é muito importante. Não dá para viver somente esperando os efeitos da medicação e viver com aquela, sabe aquele carro desgovernado, aquela pessoa que tapa os olhos e vai seguindo. É isso que acontece com aquela pessoa que tá tomando um monte de medicamento, ela nem sabe mais, né? A pessoa toma lá 2 remédios para ansiedade, aí toma um remédio para emagrecer, aí toma um remédio para sei lá, para inflamação, aí toma anticoncepcional. Essa mulher que faz uso de tanta medicação, ela não tem nenhum tipo de funcionamento natural. O corpo dela ali tá só reagindo àqueles medicamentos que cada remédio vai ter um efeito colateral. Principalmente, gente, na questão da ansiedade. E eu falo pra vocês que o que mais me ajudou na reposição de hormônios, principalmente a progesterona, a testosterona, enfim, o estradiol, foi a diminuição da ansiedade, que eu percebi que foi aumentada durante esse período de transição aí, entrando no climatério. Sempre fui uma pessoa mais ansiosa, mas eu percebi que essa ansiedade ela triplicou. Então é isso. Como eu falo pra vocês, eu já suplementava, já tinha uma alimentação, já tinha questão dos nutrientes, mas tinha toda essa bagunça de hormônios. Então, primeiro, né, a gente tem que ajustar o nosso metabolismo, que é perder peso, perder excesso de gordura, melhorar nossa glicose, nossa insulina. Então, esse é o primeiro passo. Depois, no segundo passo, melhorar a alimentação, né? Que para você ter um ajuste metabólico tem que ter melhora dos hábitos alimentares e a suplementação. Então, você ajusta essa parte metabólica, suplementar, jejum intermitente nessa questão metabólica. E um segundo momento aí, fazer os ajustes com o seu médico na questão hormonal. Aí é isso, gente. Claro que nesse meio tempo pode acontecer de você precisar tomar um medicamento. Eu falo sempre, gente, eu não sou contra remédio. Eu não sou contra cirurgia. Eu não sou radical ao ponto de dizer que nada disso funciona, tá? O meu papel aqui para vocês as pessoas elas têm que entenderem o risco e os benefícios que a gente tem em cada escolha que a gente faz. Então não dá, infelizmente, não sei se é da nossa cultura ou da nossa visão assim, tipo, deixa a vida me levar, que as pessoas, não, eu vou escolher aquilo, eu não penso, eu não calculo, eu não analiso o que aquilo vai me custar durante a minha vida. Só para vocês terem uma ideia, que eu tava pesquisando isso sobre os riscos de cada estratégia. Olha que interessante, quero mostrar aqui para vocês sobre a comparação dos riscos. Olha que interessante. Entre o jejum, de novo, eu não sou contra a cirurgia. Quem já fez cirurgia, o meu papel aqui não é te assustar, tá? As pessoas confundem, que tá fazendo terrorismo, sensacionalismo. Não, até porque o risco de sepse, desse problema para cirurgia bariátrica, é um risco alto. Pode acontecer risco de morte entre 5% e 50% logo após a cirurgia, por várias questões. Então não é um sensacionalismo, é uma estatística, um dado. Existem riscos, né? Tudo que é assim, a gente tem que entender que tudo que não é natural, esse uso contínuo de qualquer coisa que não é natural, a gente vai ter algum risco. A longo prazo, a médio prazo, não sei. Mas a gente também não tem como dizer, vai ser 100%. Eu acredito assim, dependendo da indicação e a necessidade, eu sempre penso, analise o custo-benefício. Então, o poder, gente, da informação, que a gente vem aqui com muita dedicação trazer para vocês, a informação é muito, assim, é pouco valorizado. Só que é muito importante, porque você abre os olhos, você vai ter as ferramentas, você vai ter a informação para saber qual vai ser a escolha. E não fechar os olhos, eu vou tomar 5 medicamentos e aí vou esperar minha vida se resolver milagrosamente. Eu vou fazer tal coisa e vou fechar os olhos para o risco. Não, a gente tem que ter essa noção. Isso vem de um processo de educação, de leitura, de buscar informações, né? Não levar para o pessoal
assim, realmente eu falo, eu não tenho nada contra a medicação. Eu só acho que está um uso assim tão banalizado. Os próprios profissionais de saúde, os próprios médicos, alguns não todos, já vêm com essa ideia, porque ele lá ensinar o paciente, fazer o que eu faço aqui diariamente é muito difícil, custa tempo. E quando eu falo tempo, hoje é dinheiro, né? Então custa tempo, custa investimento. O nosso trabalho, assim, né? Existe uma pessoa aqui muito dedicada que se empenha nessa tarefa educacional, né? Eu digo que é a minha contribuição aí para o mundo como ser humano, não só como profissional. Mas é um trabalho, eu sei que é árduo. Então ensinar, mostrar, quem tem filho aqui sabe o que eu tô dizendo, é muito difícil, dá muito trabalho, né? Então às vezes é melhor não, o paciente chega lá todo zoado, com metabolismo péssimo, inflamadíssimo, vou lá oferecer um medicamento, uma consulta lá de 10 minutos e é isso. Daí a pessoa vai lá e se vira, vamos fazer uma cirurgia? Você tá com endometriose? Vamos lá arrancar seu útero? Aí depois, dane-se, você se vira. Tipo, toda aquela bagunça que você fica pra sempre, né? Que eu não falo só da bariátrica, tem várias cirurgias que são sintomas irreversíveis. Você vai ter que lidar com esses sintomas pro resto da sua vida. Porque, como eu digo, sempre quando a gente modifica uma anatomia, algo natural que o nosso organismo foi... Né? Deus criou nosso organismo, nosso corpo de forma muito perfeita. A gente é uma máquina muito perfeita. Principalmente nessa questão de absorção de nutrientes, né? Dessa regulação metabólica. Então, tudo que tem uma alteração abrupta dessa natureza anatômica, ou de qualquer outro sentido, vão haver sintomas, vão haver efeitos. Não é de graça, entende? Então, eu sempre falo, analisem o custo-benefício, o que isso vai trazer. Por quê? Eu sempre falo, na cirurgia bariátrica, ou qualquer outro tipo de indicação cirúrgica, quando envolve inflamação, você ir lá fazer um corte ou reduzir o seu estômago, não vai resolver o seu problema em tese. Ele vai, digamos, remediar ali um sintoma, né? Reduz o estômago, que vai levar você a comer menos. Ou você toma um remédio, eu vou tomar um remédio que reduz o meu apetite, que manda uma mensagem para o meu cérebro. Mas e o efeito disso, né? Então, a ideia sempre das estratégias é para que você coma pouco ou não coma, né? Jejum intermitente mudou minha vida. Que legal, Sabrina. Mudou a minha completamente e muitas pessoas também. Então é isso, a gente tem que pensar que todas as nossas escolhas, né, têm um ônus e bônus. Então, vamos pensar. E eu achei tão interessante esse quadro aqui, porque, como que funciona o jejum? É uma restrição voluntária, né? Diferente da cirurgia, que é uma redução cirúrgica do estômago com uma alteração. Então, você não pode comer durante lá tantos dias e você tem que comer muito pouquinho, praticamente uma espécie de jejum. Aqui, isso mesmo, foi o que aconteceu comigo. Fiz a cirurgia da retirada do útero e entrei na menopausa, nem eu sabia. E exatamente, o médico falou lá, você tem endometriose, você tem qualquer outra coisa lá que tá toda inflamada. Vamos lá retirar? Só que depois fica uma bagunça, seu corpo nunca mais vai produzir hormônios, você fica toda... Gente, uma vez eu atendi uma pessoa que fez a esterectomia total. Eu fiquei com muita pena. Porque em 40 dias ela já tinha engordado assim, tipo uns 10 quilos. O metabolismo dela foi lá no chão, toda a questão hormonal. Aí que eu, infelizmente, né, o médico indica a cirurgia e não tem essa educação, não mostra, olha, você retirando os seus órgãos que produzem hormônios, você vai ter uma deficiência hormonal de cara, né? Você vai ter alguns déficits, né, ônus ali, que podem ser muito prejudiciais. Então, preparar a pessoa para o que ela está fazendo, porque muitas vezes as pessoas fazem no escuro, porque, como eu disse, né, dá trabalho essa parte educacional da pessoa, do profissional, te dá atenção, te dá esse respeito, né, que essa questão de... gente, a gente lida com vidas. Não é só falar que façam 16 horas de jejum como uma fórmula mágica que muita gente acha que é. Existe um processo, então são vidas. Eu não tô aqui indicando, toma lá um remédio e dane-se. Não, existe uma lógica, né? Então por isso que esse trabalho, ele realmente custa, né? Dá trabalho, enfim.
E as pessoas não querem, muitos profissionais, eu acho que não têm esse interesse, essa vontade de ir a fundo. Isso mesmo, você tá falando a pura verdade. É aquelas verdades que as pessoas não gostam muito de ouvir, mas infelizmente, né, é aquele chá de realidade que a gente precisa, né? No mundo hoje de tanta superficialidade, de tanta enganação, a realidade às vezes cai bem porque, né, vai me dar, como eu digo, eu tendo mais conhecimento do que eu estou fazendo, eu vou fazer escolhas melhores. E a gente sempre tem que pensar, longo prazo. Não é só imediato, vou lá e retiro tal coisa, vou lá e corto o meu estômago, vou lá e retiro minha tireoide, vou lá e retiro tal coisa, vou lá e retiro minha vesícula. E aí, como fica o pós, né? Então, o jejum é uma restrição voluntária e na cirurgia você tem uma restrição meio que não involuntária. Você é obrigado a seguir aquele protocolo para não ter complicações. A perda de peso no jejum ela pode ser gradativa, dependendo do tipo da duração do jejum. Gente, como eu falo, se você vai desinflamando, você vai lá e faz um jejum de 3 dias, né? Tomando ali água, chá e café, um caldinho ali salgado, potássio, magnésio, não é a coisa mais fácil do mundo, mas o benefício que você vai ter, assim, é incrível, porque o bom do jejum, eu também acho que você tem uma certa intermitência, então você não fica lá 60 dias numa dieta líquida, você não fica lá 40 dias morrendo de fome, contando os dias para voltar a comer. Você faz lá 2 dias, depois você faz 24 horas, depois você faz 16, depois você faz 5 dias, aí você volta para um dia. Então, como varia muito, você não fica naquela ansiedade, naquela restrição muito contínua. Isso também eu acho que ao longo prazo é mais fácil da gente manter, porque esses jejuns, às vezes, muito prolongados, realmente exigem muito do psicológico. E às vezes a pessoa tá tão inflamada, a pessoa tá tão, assim, digamos, despreparada para mudar os seus hábitos, que às vezes vai tentar um jejum lá de cara de 2 dias, 3 dias, vai se frustrar muito, né? Porque a pessoa ainda não tá em condições. Então eu acredito muito nessa gradativa do jejum intermitente. Se começar aos poucos, você ir mudando sua alimentação, você começar suplementando, você já vai começar muito mais preparado até para um jejum, sei lá, de 48 horas ou mais horas, tá? Quem não tem útero e vesícula pode fazer jejum intermitente? Com certeza, vai ajudar muito em algumas questões, mas quem não tem útero, na minha opinião, precisa suplementar muito também e precisa ajustar os hormônios, né? Porque cessou essa produção natural de hormônios. Então, na cirurgia bariátrica, ela é rápida e significativa nos primeiros meses, né? Algumas pessoas têm dificuldade em manter depois, porque o estômago, como ele é uma bolsa, né, um músculo, se a pessoa continuar comendo grandes quantidades, o estômago vai aumentando novamente, né? Até já vi casos aqui esses dias, uma pessoa comentou, eu achei muito, muito, não é sensacionalismo, eu nem postei no dia, mas ela falou, Flávia, eu fiz 2 bariátricas, 2 cirurgias, fiz uma primeira em 2005, depois eu tentei um outro método, porque eu tive reganho, e no segundo método eu tive uma complicação muito severa. Eu fiquei desnutrida porque o meu corpo não conseguia mais absorver nada. Ela ficou tetraplégica. Teve um problema tão grande, porque igual eu falo, sem nutrientes não existe vida, né? O que faz todas as nossas funções, de todos os nossos órgãos, né? O que manda esses sinais é o nutriente, o combustível da vida. Se você for deixando de absorver cada vez mais, você vai ter sérios, graves prejuízos. E foi o que aconteceu com ela. Ela teve uma perda do movimento. Acho que alguma coisa ela conseguiu recuperar, mas ficou com uma paralisia média na face. Acho que irreversível. Então é isso. Como é importante a gente entender essa questão dos riscos e a importância da nutrição, né? Que não é só lá comer pão com doce de leite, enfim, tomar café da manhã com aquelas baboseiras que a gente escuta por aí, né? É nutrição mesmo, não é essa brincadeira que a gente vê. Eu tenho endometriose, não perco peso. Então, inflamação, tem que ajustar o metabolismo, tem que suplementar, tem que desinflamar, né? Então, tem que ver os hormônios como estão e fazer todos esses ajustes. Os riscos do jejum. O risco mais básico é aquela tontura inicial, mas se você suplementa magnésio, né? Se você tem essas deficiências supridas, esse risco é mínimo. Tem pessoas que têm muito no início. Quem aqui teve dor de cabeça quando começou a fazer jejum e depois parou?
Eu, inicialmente, assim, desde o início eu nunca tive essa questão com dor de cabeça, porque eu já suplementava magnésio e eu comecei já a redução de carboidratos antes do jejum. Então, uma coisa que dá as pessoas têm muita dificuldade é estar naquela dieta na Carbolândia, comendo tudo que vê pela frente, e de repente começa o jejum, aí essa pessoa vai ter mais desequilíbrio, mais desconforto, porque né, o corpo tá nessa transição. Então, se você começar aos poucos, melhorando a alimentação, suplementando aos poucos, você já vai transicionar para o jejum de uma forma muito mais tranquila. Na cirurgia, nos riscos de fístulas, né, desse rompimento, foi o que aconteceu com a moça, desnutrição, dumping, complicações cirúrgicas, então temos alguns riscos mais sérios, né? Isso depende de várias coisas, sei lá, às vezes a pessoa tem uma sensibilidade em algum sinal ali que o corpo dela não vai se adaptar tão bem como outra, então pode haver esse risco. A gente sabe, eu não estou dizendo que vai dar errado para todo mundo, mas existe essa estatística e a gente tem que considerar, né? E já no jejum o risco ali é menos, né? Se você tem lá a suplementação, tá se alimentando, como é uma forma alternada, né? É muito mais fácil aí você ter sucesso. O impacto na autofagia. O que é autofagia? Renovação de células, né? Redução de inflamação. No jejum, a gente aumenta essa reciclagem celular e melhora a saúde metabólica, como eu falei, né? O primeiro passo para você, mulher que tá na pré-menopausa, que tá toda com esses sintomas, toda cansada, toda inflamada, regulação metabólica é o primeiro passo. Então, o jejum aí, tá vendo? O jejum tem a regulação metabólica. Ó, a Helena tá dizendo que tem insônia, dificuldade em fazer porque acaba comendo durante a noite. Então, precisa fazer essa regulação metabólica aí. Gente, quem tem interesse sobre os nossos serviços, a gente tem... pode digitar consulta, tá? Que a gente tem nosso método de atendimento voltado para essa regulação metabólica. Então, digite consulta, você vai entrar em contato aí com uma das nossas consultoras e ela vai te passar as informações. Tem tanto as consultas feitas comigo, quanto com as minhas nutricionistas, né, que estão treinadas aí no nosso método. Tenho insônia, fiz exames para me ajudar, bacana. Então, quando fico muito tempo sem comer, me dá muita tontura e tremedeira. Provavelmente tem essa questão do magnésio, do potássio e do sódio, tá? Então, na cirurgia bariátrica, o que acontece? A autofagia, que é essa redução, essa renovação metabólica, ela pode ser reduzida por questões das deficiências nutricionais. O efeito da saciedade, né? O jejum regula o apetite de forma natural. Quem faz jejum ali a longo prazo vai me dizer que aos poucos você vai reduzindo o apetite. Você faz um jejum de 24 horas, quando você vai comer, você não consegue comer as quantidades que você comia. Então, essa regulação... Então, você não tá naquele modo, vou fazer dieta, vou ficar lá 30, 40 dias no modo restrito, contínuo, não. É uma questão que você, naturalmente, seu corpo fica regulado a comer menos, gente. Então, essa é a melhor liberdade. É muito difícil para muitas pessoas ter aquele controle, e eu acho que isso também acontecia muito comigo. Quando você tem aquele cardápio, aquele número grande de refeições, aquela contagem de balança, pra mim gerava muita ansiedade, eu sempre fui muito ansiosa. Então a questão do jejum pra mim é libertador, porque eu penso assim, vou comer somente às 5 da tarde, um exemplo. Então eu não fico preocupada, até às 5 da tarde eu tô tranquila. Não fico preocupada em pesar, porque a partir do momento que eu começo a comer e contabilizar, e ver quantas calorias, e ver quantas refeições, gente, me dava uma ansiedade tão grande, e aquela fome constante, parece que quanto mais você contava calorias, mais você ficava preparando as refeições, mais fome dava e mais ansiedade. Então, pra mim, o jejum tem essa regulação de apetite e essa questão mental que é libertadora, assim, eu acho fantástico. Já na redução ali da cirurgia, é uma redução forçada, né? Porque você fica inabilitado ali para comer certos tipos de alimentos por um período bem significativo e devido a essa mudança anatômica aí do estômago. O jejum, né? Ele pode ser interrompido a qualquer momento, né? Se você planejou, vou fazer um jejum de 36 horas, vou fazer um jejum de 48 horas, não deu certo,
você vai comer. Não tem essa coisa, o jejum ele não é irreversível. Você decidiu, quero fazer um jejum de 4 dias, por exemplo, uma meta. Tô bem, quero testar meus limites, vou controlar a minha mente. Chegou no segundo, no terceiro dia, não se sentiu bem, você quebra o jejum e tá tudo certo. Em cirurgias, não temos essa possibilidade, né? É irreversível e quando pode ser reversível, pode ser muito complexo. Então, algumas cirurgias têm esse modo de reverter, mas existem, né, todos os efeitos lá que já foram causados. Então, é muito mais difícil essa reversão. O custo do jejum é muito baixo, né? Você vai se preocupar ali mais com a sua alimentação, em regular alimentos, em suplementar, né? E não tem aquele custo absurdo dos medicamentos hoje da moda, das cirurgias caras, de todo aquele processo que é muito, né? Você tem que investir muito dinheiro. Então é isso, gente. Eu acho que... Deixa eu fechar aqui. Como eu estava falando, né, sobre a importância dessas informações, né, das escolhas, e ter consciência do que hoje em dia o nosso corpo, a nossa mente, né, que para quem é religioso, aqui para quem é cristão, enfim, tem qualquer religião, que sabe que para a gente manter a saúde, a nossa fé, né, a nossa conexão, é algo que você tem que conquistar diariamente, né? Você tem que fazer suas orações, você tem que acreditar, você tem que se nutrir, você tem que nutrir essa experiência, essa relação aí espiritual, independente da sua religião. Tudo que a gente, né? Se você trabalha, se você é um bom profissional, você tem que investir continuamente na sua profissão, na sua carreira, nas atividades que você faz. E com a alimentação, com o nosso corpo hoje, a gente tem um cuidado, a gente ter saúde mental, saúde física, disposição. Quando eu digo, não estou falando de estética, estou falando de um corpo, de um organismo preparado, de uma mente saudável. Porque hoje, eu acredito que sim, que a gente está vivendo, isso já saiu em notícias, que a gente está vivendo uma epidemia de falta de saúde mental. Dá para perder 20 quilos em 3 meses? Já vi resultados, sim, com 20 quilos em 3 meses. Muitos resultados assim. Agora, se isso vai se aplicar a você, né, somente fazendo uma análise, mas é possível de resultados incríveis. Mas é isso, essa consciência do que a gente precisa fazer para manter a nossa saúde, o nosso corpo, um corpo magro, né? Porque a gente fala de emagrecer somente como uma estética, mas o emagrecimento quando é feito de forma natural e saudável, é um resultado de um processo, de um corpo menos inflamado, de um metabolismo regulado, de uma pessoa que suplementa, né, que vê lá os nutrientes. Boa noite de Londres, beijos, Sil. Ai, gente, adoro Londres. Vou começar amanhã, 5 dias. A Edna vai começar, gente, 5 dias, muito legal. Você já fez quantos? Será que eu vou conseguir? Acho que sim. Quem aqui já fez jejum de mais de 24 horas? Como foi sua experiência? Preciso eliminar a pochete. Como eu digo, regular o metabolismo, né? Ver aí, alternar os protocolos, fazer jejuns, tentar jejuns de mais de 16 horas, fazer alternados aí, 24 horas, tentar fazer estímulos aí pra tirar aquela gordura teimosa. No jejum, o corpo armazena? Não, isso não tem sentido nenhum. Não armazena, tá? Podem ficar tranquilos, é exatamente ao contrário. Aí o ID diz que já fez 15 dias. Qual o tempo mínimo de jejum? Eu acho que, dependendo de como está a sua aceleração metabólica, o que eu falo? O que eu falo de regulação metabólica? Quanto mais regulado o seu metabolismo estiver, mais ágil vai ser o seu processo de queima de gordura. Então, se você está com o organismo, com o metabolismo ajustado, tem pessoas que com jejum de 16, 18, 20 horas têm resultados incríveis. E tem gente que está muito inflamado, com metabolismo muito lento, faz jejum lá de 24, 36 horas e quase não tem resultados, tá? Então depende muito dessa regulação metabólica individual. Tem pessoas naturalmente que têm uma tendência a ser menos inflamada, a ter um metabolismo mais eficiente,
E outras, às vezes, mesmo com uma idade mais precoce, mais novas, tem um metabolismo muito inflamado, muito reduzido. Então, essa pessoa vai ter dificuldade. Não é questão da idade cronológica, mas é questão da idade aí do dano oxidativo que a gente vai sofrendo. Então, como eu falo pra vocês, quanto mais inflamado você tá, quanto mais hábitos ruins você teve, quantidades que você comeu em excesso, tempo de comida excessiva, mais difícil vai ser, porque você vai estar mais inflamado, mais intoxicado. Eu fiz 120 horas, mas depois comi tudo de novo. Sério, Márcia, volta, faz os alternados, reduz aí um pouco e continua. Porque, como eu digo, não adianta fazer lá 5 dias e depois voltar a comer tudo de novo. A constância. Então, você faz 5 dias, depois você dá uma pausa, volta a se alimentar bem, aí depois faz uns alternados, faz uns mais curtos, depois tenta o mais longo e vai continuando. Então, a constância, ela é frequente. Não vai ser em um único jejum que vocês vão resolver o problema de vocês, né? Na questão de mudança de hábitos e saúde. A Rita fez 12 dias no mês passado. Agora eu vou fazer 20. Já estou no 6º dia. Rita, a Rita Aparecida, manda o seu resultado pra gente. Manda seus depoimentos, que é muito legal a gente compartilhar. Bariátrico pode fazer jejum? Sim, contanto que você suplemente esteja com todos os seus ritmos, com seus níveis de nutrientes adequados. Pessoal, então quem quer saber mais sobre suplementação, digite suplementação. A gente também tem um e-book que é um manual básico. Se você digitar e-book, deixa eu colocar aqui. É algo muito básico que explica ali os princípios do jejum, tá? Não, igual eu falo, não é como uma consulta, não é como um atendimento individualizado, mas você vai ter uma noção. Para quem tá começando ali, porque tem que estudar, né, gente? Tem que se dedicar, tem que saber. E até mesmo as pessoas que fazem a consulta, que tem esse cuidado individualizado, também precisa acompanhar, seguir aqui, acompanhar os stories, pegar as dicas, ler os comentários. Tem muita gente aqui nos comentários que compartilha os seus resultados, que fala das suas experiências, então essa troca é muito importante, né? Esse cuidado, porque igual eu falo, você vai lá você vai fazer um tratamento que o médico te prescreve lá um remédio. E acabei de ver uma moça ali falando que fez uso de 3 meses, que ela gastou 8 mil reais lá no remédio em 3 meses. 8 mil reais. Então, digamos, 8 dividido por 3 dá 2 mil e tantos reais por mês. Ela diz que nesses 3 meses ela perdeu 800 gramas, não perdeu nem 1 quilo, gente, em 3 meses. Gastou 8 mil reais. Provavelmente tá inflamada, metabolismo lento, não tem os nutrientes, hormônios bagunçados. Então, às vezes, nem o medicamento vai salvar essa pessoa. E você gasta uma fortuna. Então, esse ajuste... E aí fala, o médico te passa, ele não sabe se vai dar certo, né? Então, ele não tem como. Por mais que você faça uma consulta lá, mas no longo prazo, ele não pode te garantir que para você vai funcionar da forma XYZ. E isso se aplica a qualquer tipo de estratégia de emagrecimento, né? Porque as pessoas são individuais, são únicas. Tem gente que tem deficiência de zinco. Eu tava vendo hoje um estudo que achei muito interessante sobre a vitamina D. Eu tava vendo que doses mais altas de vitamina D na suplementação, elas ajudam a regular o seu metabolismo. Olha que interessante. Então, a vitamina D com doses mais altas te ajuda na regulação metabólica. E eu vi uma associação entre... É como que seu corpo tivesse uma habilidade maior em transformar o que você come em músculo e não em gordura. Olha que interessante. Então, para quem quer ganhar massa muscular, quem diria, né, que a vitamina D tivesse esse papel tão importante? Como eu digo, o papel da nutrição, a gente ainda não tem nem a mínima ideia de o quanto é importante, né? Os estudos estão surgindo, a gente está analisando, a gente está percebendo, a gente, né, faz essa aplicação prática com os pacientes, enfim. Mas a gente ainda não tem a mínima noção de o quão é importante. E o quão pode ser desastroso uma pessoa
não se alimentar minimamente bem, a pessoa só comer besteira, passar a vida toda inflamada comendo besteira e achar que isso não vai ter um prejuízo e o quanto isso vai trazer de problemas, né? E eu falo não só na questão do sobrepeso, mas na questão do que a pessoa está se alimentando e como aquilo está agindo no organismo. E essa falta de nutrientes, o que isso vai acarretar ao longo dos anos, né, na nossa espécie humana. Porque fomos, como eu disse, nós somos um projeto de Deus, né, um projeto perfeito, todo certinho, para termos níveis de nutrientes adequados, né? Assim que funcionamos bem, nossa máquina foi projetada dessa forma. Então, imagina o quão distante a gente está das nossas necessidades aí, né? Diárias de quando lá dos nossos, comparando com os nossos ancestrais. Faço jejum todos os dias, há mais de um ano, cheguei aos meus 55 quilos, sempre com comida de verdade. Fiz uma cirurgia de meningioma, voltei a engordar, estou com dificuldade de perder peso. Ai, Rosa, você deve ter tomado bastante medicação, né? Talvez anti-inflamatório, antibiótico, deve ter dado uma desregulada aí no seu microbioma, deve ter inflamado, então isso pode ter tido um efeito aí também nesse seu quadro. Que legal, Helena, comprei o e-book, que bacana. É um manual muito básico, mas já vai dar aquela noção básica, né? A gente sempre começa estudando o mínimo. Aqui no Instagram a gente tem bastante informações, né? Às vezes eu até ouço assim, ai gente, no Instagram tem coisa de graça, no desafio, no e-book. As pessoas, né, aquela falta de noção nos comentários é incrível. Mas assim, no Instagram a gente põe os conteúdos de forma muito... do dia a dia, muito orgânico, né? Não tem nenhum planejamento, não tem nenhuma sequência de como começar. Às vezes tem alguns posts, mas as lives a gente consegue passar bastante informações. Mas quando tem um material todo guiado, com indicações ali passo a passo, de hierarquia, gradativos, fica muito mais fácil, né? Para as pessoas compreenderem. Água com sal tira do estado de cetose? Pelo contrário, ajuda muito. Faço jejum todos... Ah, tá, já li esse comentário. Deixa eu ver algum comentário. Quem faz dieta cetogênica pode fazer jejum? Com certeza. A dieta cetogênica é a dieta mais, assim, digamos, mais indicada, que facilita o seu jejum. Quanto menos carboidrato você come, mais facilidade você vai ter para fazer jejum. Já estou com 4 meses, de 110 quilos, hoje estou com 85. Que legal, perdeu muito. Manda aí seu depoimento pra gente no direct. Temos que buscar conhecimento. Irei iniciar amanhã, exatamente. Hoje lá no nosso canal de assinantes, a gente já postou o protocolo lá para a semana que vem, para essa semana. Ali no canal de assinantes temos um problema que às vezes as pessoas não conseguem assinar. Não sei porque o Instagram limita o número ali de pessoas, algumas ele autoriza, outras não. Mas ali no canal de assinantes a gente posta diariamente, na verdade semanalmente ali os protocolos, então a pessoa vai seguindo ali um protocolo com bastante alternância. Então já dá uma noção básica sobre ali como praticar o jejum, tá bom, pessoal? E claro, a leitura, a informação, ver os vídeos, acompanhar as lives, é isso, né? O conhecimento vem pelo ouvir, né? Estou com... ou leitura, né? Mas o ouvir e a leitura é interessante. Importante. Estou com 18 dias. 18 dias de jejum, Nayara? Sério? Jejum contínuo? 15 dias baixei de 111 para 95. Interessante. Boa noite. Eu gostaria de saber quem tem hipertensão pode começar a fazer o jejum? Deve. Já fiz bariátrica. Perdi muito, mas não alcancei a minha meta. Tenho vontade de fazer. Então, vai lá que o jejum é sucesso. Claro que no seu caso, como bariátrica, precisa ter esse ajuste nutricional. Gente, é importante. Se as pessoas que não têm bariátrica, na minha opinião, hoje, praticamente mais de 90% das pessoas têm deficiências nutricionais e elas deveriam estar suplementando itens ali para regular esse metabolismo. Imagine o bariátrico, né, que tem toda essa alteração aí anatômica. Então,
tem que investir. Então não adianta, né, para quem já fez a cirurgia bariátrica, não tem como reverter. Então agora você vai ter que ser mais cuidadoso, mais atencioso com a sua saúde, ficar de olho, fazer exames, cobrar o médico, porque é o que a gente falou, o médico vai lá, faz a cirurgia. Na área 18 dias, de 24 horas, então você tá comendo uma vez por dia. A Paty, uma seguidora muito querida, ela falou jejum igual bariátrica natural. E é verdade, gente. Eu falo pra vocês que a quantidade que eu comia antes, hoje eu acho que eu como, nem sei quanto, a menos um quinto do que eu comia de quantidade. Hoje eu olho pra comida, é tão interessante isso, que eu olho pra comida, o nosso organismo tem tanta coisa automática, tão perfeito, que assim, às vezes à noite, né? Que à noite a gente tem aquela dificuldade maior de digerir. Aí você vai lá, às vezes você sai no restaurante pra jantar. Geralmente à noite eu não tenho costume, não gosto de comer muita quantidade, principalmente muita proteína à noite, porque, né, o corpo digere um pouco mais lentamente, principalmente à noite. Aí eu olho aquele prato com a comida, muita comida, eu já olho assim, nossa, não vou conseguir. Só no olhar, o meu corpo já diz, é muita comida. Não tenho mais aquela compulsão que antes eu tinha. Nossa, via o prato, comia tudo até raspar o prato e nem pensava, não tinha essa noção racional, né? Que isso veio realmente da mudança de hábitos alimentares. E hoje eu olho assim, quando eu vejo um prato com muita comida, eu falo, nossa, não cabe, assim, já é feito esse cálculo meio que natural, ainda mais depois, após um jejum mais longo, você olha assim, depois, quem já fez aqui um jejum de, sei lá, de 2 dias, de pelo menos de 36 horas, vai entender o que eu tô falando. Você come uma quantidade bem pequena, já vem aquele suspiro ali da saciedade, você vai... que é que seu corpo está dizendo, está na hora de parar, já está saciada. É muito, muito interessante. Então isso tem muito. Eu já fui gordinha, já vou mostrar aqui uma foto para vocês. Nada assim muito, mas eu vou mostrar. Mas já estive muito inflamada, com outro perfil metabólico. Deixa eu ver aqui nas minhas 1.200 fotos. Tenho aqui um álbum que eu coloquei. Ai, gente, muitas fotos. Será que eu vou achar? Antigas. Tá, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, essa aqui é uma foto minha anterior, ó. É uma foto minha mais ou menos há uns 20 anos, acho. Não, uns 18 anos. Então, era gordinha, assim, tinha um rosto inchado, não era obesa, longe disso. Nessa época eu pesava, acho que uns 70 quilos, 74 quilos. Hoje eu peso na faixa dos 59 quilos. E aí eu tava nessa faixa de 74. Não era obesa, né, tinha sobrepeso, mas aspecto de muito inchaço, muito cansada, muito inflamada, né, muitos edemas, né, as olheiras, o rosto inchado, sempre tive esse inchaço, então... É isso, mudei muito, né, o perfil, não é só sobre a questão de perda de peso, mas é isso. Fiz de 40 horas. Como fazer jejum se a compulsão alimentar fala mais alto? Sobre a compulsão alimentar, muitas das vezes essa compulsão alimentar vem de um desequilíbrio metabólico e vem de um desequilíbrio nutricional. Tem gente, pessoal, eu falo muito isso, deficiência de zinco, né? Quando a gente vai falar de nutrientes, eu poderia ficar aqui 10 horas falando de cada micronutriente e ainda seria pouco. Mas o zinco especificamente, ele tem uma associação muito grande em relação àquela pessoa compulsiva por doce. Então, às vezes, a baixa muito intensa desse mineral pode levar a essa desregulação que faz você ter essa necessidade do doce. É um modo de compensação que o organismo tem quando está muito desequilibrado. E quando tem algo muito gritante lá, faltante no seu organismo, ele vai te dar um sinal. Então pode ser, às vezes, uma ansiedade, pode ser uma compulsão, pode ser qualquer outro sintoma. Mas eu falo pra vocês, o zinco, numa dosagem mais alta, a suplementação feita acompanhada, gente, reduz muito a vontade do doce. Vocês não têm noção como a suplementação adequada reduz essa compulsão. E aí, por isso que eu digo, nosso primeiro passo, regulação metabólica nutricional.
Então aí que a gente vai galgando e vai melhorando aí os resultados e reduzindo a compulsão. Porque realmente não tem como você vencer a compulsão se você tá em desequilíbrio. É a mesma coisa, se você tá com depressão. Não adianta você falar assim que vai vencer a depressão somente pela força da sua mente. Ah, eu vou tentar não ser depressivo. Vou tentar não ser compulsivo. Vou tentar só com o controle da mente. É muito difícil. Em muitos casos da compulsão, às vezes vai mais de um hábito, de um vício, mas que também tem a ver com essa desregulação. A depressão é uma desregulação ali neuronal, uma questão de neurotransmissores, hormônios, é uma questão que não está regulada. Então não adianta a gente pensar, igual o seu carro, ele está com problemas, está com defeito, está precisando de óleo. Então você não vai conseguir ali mudar esse quadro do seu carro com o poder da mente. Você vai ter que ir lá descobrir o que está faltando, o tipo de óleo adequado para aquele carro, enfim, para ele voltar lá nas suas funções naturais e saudáveis. Como fazer a assinatura? Eu vou colocar lá nos stories, gente. Mas eu vou avisando que não é todo mundo que consegue fazer essa assinatura. Eu não sei porque o Instagram tem essa limitação. Mas eu vou postar lá nos stories a assinatura. E ali quando aparece no post tem a opção assinar. Aí você vai tentar assinar ali, que você consegue acessar daí os protocolos básicos. Lembrando que ali nas assinaturas é um protocolo semanal básico, tá? Não tem muita informação individualizada, porque o valor é bem simbólico, é uma questão ali só para você ter um protocolo semanal para seguir. Não fala, né, não tem muitos detalhes sobre a prática do jejum, mas já tem essa sugestão aí semanal que já dá uma ajuda ali, um up ali para quem tá começando. Pode fazer jejum durante o período menstrual? Percebi que meu fluxo diminui muito. Pode sim, se você tiver se sente bem ali durante o período menstrual, não tem problema. Pessoal, então é isso. Vou deixar essa live compartilhada com vocês. Foi muito bom, a gente teve bastante troca, comentários bem interessantes. Vou deixar esse vídeo salvo. Então, assim, você quer saber mais? Até hoje não consegui assinar. Anos conseguindo, ele não deixa. Sério, Paty? Eu não sei porque o Instagram é chato. Ele tem essa limitação, infelizmente. É pra poucos. Ai, pessoal. Água com sal melhora a dor de cabeça. O magnésio, gente, faz um milagre. Logo a gente vai trazer novidades para vocês sobre o magnésio. E vamos ter umas opções muito interessantes, tá? Mas assim, o sal e o magnésio é o básico, assim. Vou fazer jejum, preciso de um sal integral marinho ali, um sal de qualidade e um magnésio. Ai, não é povo selecionado, kkkk. Tem gente que fala, eu só tinha um jejum, a água e um sonho. Vocês têm que ter o jejum, a água, o sal e o magnésio. Aí vai. Ai, gente, e o sonho, né? O sonho é o sonho que motiva a gente. Então, essa questão de sonhar, de buscar, é o que nos move, né? Quero ter uma vida plena. Não ir naquela coisa de vitimismo, mas sou assim, vou morrer assim, que, né? Sempre se colocando na questão de vítima, que eu não posso. Como a gente falou, jejum é muito acessível. Comparado com outras estratégias, vocês tiram da cabeça, gente, que para emagrecer vocês têm que sempre gastar horrores. Algumas pessoas sim precisam suplementar. Óbvio que para muitas pessoas também não é muito barato. Mas a qualidade de vida que a pessoa vai ter em mudar e o custo que ela vai ter é muito menor do que uma cirurgia, do que medicações muito caras, viu, gente? Tenho certeza disso. Então é acessível, sim. E se você faz de forma mais simplista, se você não suplementa tanto, se você vai aos poucos, o resultado também é ótimo e você gasta pouco, né? Então a gente tem que tirar dessa ideia né, que estão fazendo. Para você emagrecer você tem que perder um rim, né? Gastar um rim. Boa noite, lindona. Bom descanso e uma noite maravilhosa. Obrigada, Paty. Sempre muito querida. Tomo todos os dias água com sal integral. Faço 2 anos sem dor de cabeça. Bacana. Pessoal, então é isso. Boa noite pra vocês. Bora semana. Depois digitem aqui nos comentários quem está interessado no e-book. Deixa aqui e-book. Que você vai receber aí o link. E é isso, pessoal.
Até mais. Tchau, tchau. E deixem aqui nos comentários também quantas horas vocês vão começar aí na segunda-feira. Qual o tempo de jejum aí de vocês. Compartilhem sempre. Se vocês acompanham no aplicativo, se vocês, quando abrem um jejum, pode compartilhar. A gente adora compartilhar os resultados e o dia a dia de vocês, viu, gente? Beijão. Até mais. Tchau, tchau.